Bom, então bom dia a todos e a todas, os amigos e amigas que estão participando da reunião de hoje. Nós estamos tratando nas últimas reuniões e eu acho que tem sido uma pauta bem interessante para o grupo de estudos, que eu imagino que possa ser mantido por hora, até que possamos avançar para outras discussões, que é sobre a questão da metafísica empírica. A expressão metafísica empírica é tradicional da filosofia, então vamos tratar desse modo. Mas o objetivo dessas nossas últimas reuniões tem sido tentar entender como nós organizamos e tratamos as nossas memórias, que servem de referência para tratarmos do mundo da natureza. Ou seja, de que modo utilizamos então este acervo de informações sob o ponto de vista funcional do organismo humano e o que nós fazemos depois com este acervo quando produzimos um sistema de relacionamentos que acabam constituindo então aquilo que nós denominamos de mundo da natureza, ou seja, a forma pela qual nós pensamos sobre aquilo que compõe o que nós denominamos então de mundo natural. É uma discussão relativamente simples, singela, mas de uma certa forma difícil, porque como nós estamos partindo de um processo que já se constituiu e se desenvolveu e que pelo fato de ter se constituído e ser desenvolvido de um certo modo, nós acabamos ficando enredados nesse sistema e não conseguimos nos desvencilhar de algumas armadilhas que foram introduzidas nesse sistema pelos processos ideológicos que constituíram aquilo que nós denominamos de homem civilizado, de indivíduo civilizado. Então, ao nos tornarmos civilizados e constituirmos uma cultura, e essa cultura ser produzida de um certo modo, essa cultura acabou nos abduzindo, nos retirando do mundo da natureza, nos introduzindo num sistema de ideias. E quando nós tratamos depois desse mundo, ele não nos permite perceber algumas questões que nós utilizamos para pensar sobre esse ambiente. Então, eu digo que a questão é relativamente simples, porque quando nós formos expor assim, os processos lógicos e materiais desde o início, é fácil de perceber que não há dificuldade alguma de entender como isso funciona. O problema, então, não é entender como isso funciona, mas fazer uso desse sistema. Porque depois, quando nós entendermos como ele funciona, então agora nós vamos fazer uso para pensar sobre ele e sobre esse mundo, então, que constitui a nossa existência. Por que esse problema ocorre? E eu venho, então, tentando dialogar com outras culturas, para me inserindo talvez nessas outras culturas, tentar examinar a nossa e tentar entender como isso ocorre. O principal problema que nós temos, então, para levar esse exame adiante, é que nós somos resultado de um processo cultural que nos transformou em sujeitos históricos. Nós somos produção de um processo histórico racional que exige de todos nós a constituição de um ambiente de convivência humana e de cultura, e ao mesmo tempo em que se constitui esse ambiente humano e de cultura, ele exige que nós nos coloquemos dentro desse ambiente com determinados papéis que são moralmente, racionalmente descritos e determinados por esse ambiente de cultura. Então nós indivíduos que nos denominamos de indivíduos civilizados, nós nos tornamos civilizados porque produzimos um sistema de ideias, nos inserimos nesse sistema de ideias e nos damos nesse sistema de ideias um conjunto de papéis que é aquilo que nós atribuímos e aquilo que os demais membros da sociedade onde nós vivemos também atribuem. Isso é diferente. É uma parte da existência humana produzido pela razão.
Então, nós temos um mundo racional que nós estamos inseridos. E esse mundo tem diferentes elementos de ordenação. Ele tem uma linguagem. Essa linguagem é usada de um certo modo. É um sistema que tem uma moralidade, ou seja, o processo civilizatório constitui uma moral humana que determina então como devemos nos conduzir dentro deste ambiente. E esse ambiente também tem uma história, tem um início e tem um fim que é contado por esse processo racional. Percebam então a dificuldade de separar nesse ambiente todo estas questões que eu disse que são simples e que precisam ser identificadas lá no início desse processo. Ou seja, o ser humano é aquilo que resulta de um conjunto de processos físicos, químicos, fenomênicos, de relações entre uma parte do universo e a totalidade do universo. Ou seja, o indivíduo é um sistema de inteligência funcional. Esse sistema funciona e procede por meio de processos químicos e físicos, que permite então que esta totalidade do universo se imprima nessa parte por meio das sensações, e esse sistema de inteligência funcional passa a constituir um acervo de informações que são produzidas por essas impressões. Ou seja, o universo se imprime por meio das sensações e o organismo humano produz, então, produz no próprio organismo um acervo com informações destas relações entre o universo e o organismo. Então, nós podemos dizer que este sistema de inteligência trata de um conjunto de dados que são as suas memórias. Essas memórias são sínteses das impressões produzidas entre as relações da totalidade e a parte. Ou seja, a totalidade se imprime na parte e a parte produz memórias. Essas memórias são sínteses, são informações, são dados que precisam agora ser utilizados de um determinado modo por este sistema de inteligência. Então, esse sistema de inteligência, então, que é impresso agora, ele vai produzir um novo sistema de inteligência que não é mais apenas o resultado das impressões do universo e do organismo e a produção de memórias e de sínteses, mas agora um sistema de inteligência orientado por relações. A orientação desse sistema agora são relações. E de que modo essas relações ocorrem? Elas ocorrem num primeiro momento a partir das memórias, das impressões ou das sínteses das memórias, das impressões produzidas destas relações entre a totalidade e a parte pelo universo fenomênico. Ou seja, este conjunto de relacionamentos ele vai se voltar para essas memórias. E ao se voltar para essas memórias, o organismo é dotado então de competências também naturais que vai permitir então que esse organismo consiga colocar esses dados, essas memórias em ordem de dois modos. Primeiro, por uma cadeia de sucessividade. Todos esses dados, estas memórias que estão armazenadas neste organismo por meio de sínteses, elas são sucessivas. Elas não foram constituídas no mesmo momento. Se o sistema de inteligência se voltar para esse conjunto de dados, ele vai perceber que umas destas memórias antecederam a outras. E, portanto, ele tem condições de estabelecer uma cadeia de sucessividade e pôr em ordem, então, estes fatos, com o antecedente e o consequente, então, de cada um deles. E esta ideia vai permitir, então, que o organismo racionalmente passe a produzir uma noção de tempo. O tempo, então, é a sucessividade da cadeia fenomênica que se constituiu ou se constitui e que pode ser identificada por esse sistema de inteligência. Então, sucessividade, antecedente e consequente, vai fazendo com que esses processos possam ser utilizados pela razão para constituir uma noção de tempo. A noção de tempo, então, é um dos modos pelos quais estas memórias são colocadas em ordem.
Depois de colocar, então, dentro dessa cadeia sucessiva, em ordem, estas memórias, elas podem também estar situadas, a depender da posição que esse organismo ocupa num determinado ambiente, elas podem ser distribuídas, então, num determinado espaço. Além de ter uma cadeia sucessiva, então, elas têm uma orientação espacial. E na medida em que este sistema de inteligência consegue, então, pôr em ordem, de modo sucessivo essas memórias e distribuir elas dentro de um determinado espaço, esta competência racional, relacional, então, que é de ordenação relacional, ela passa, então, agora a fazer uso dessas memórias, da sucessividade e da ordenação no espaço, para constituir racionalmente, a partir destas memórias, o mundo que o homem reconhece, então, como o mundo da natureza. Então, na medida em que nos voltamos para as memórias, para as cadeias sucessivas no tempo e no espaço, nós temos condições de, colocando estas memórias em ordem no espaço, colocar o universo em ordem no espaço e permite que, pensando a respeito dessas memórias, possamos pensar a respeito da natureza fenomênica. Então, vocês percebam como essa questão é relevante, como é importante percebermos quando estamos tratando das memórias, das sensações. Por quê? Porque num determinado momento, a partir de um determinado momento, assim como esse sistema de racionalidade consegue estabelecer um sistema de relacionamentos a partir das memórias, ele também continua recebendo impressões desse universo no espaço. Então tem uma determinada parcela desse universo que continua se imprimindo nesse organismo, e tem uma outra determinada parcela desse universo que é apenas o uso das memórias que o organismo faz para tratar destas questões. Então, o ser humano, os dois processos, tanto de receber permanentes impressões do universo, como ter acesso a essas memórias e pôr em ordem no tempo e no espaço, esses dois processos, eles são permanentes. Eles só desaparecem no momento em que o indivíduo morre, que o organismo morre. Então ele precisa aprender a utilizar. Por quê? Porque ele já tem então uma dificuldade terrível. Ele primeiro precisa identificar os dados que ele está recebendo impressões do universo fenomênico, das memórias que ele está ordenando, e aí vai nesse processo de constituição do sistema de inteligência. Eu acredito que não é necessário tratar hoje, podemos deixar para a próxima reunião. Estamos tratando da metafísica empírica, apenas da metafísica empírica. Nós podemos depois, na próxima reunião, então, verificar o que esse sistema de inteligência faz quando trata desse acervo de inteligência, não mais para pôr em ordem no tempo e no espaço, mas para constituir sistema de racionalidade para estabelecer relações com os outros indivíduos no âmbito, então, da cultura. Porque o que eu tentei tratar aqui nesta nossa reunião é única e exclusivamente tentar demonstrar que quando nós pensamos a respeito do mundo da natureza, nós não estamos pensando a respeito do mundo da natureza, mas estamos pensando sobre as memórias que foram produzidas pelo mundo da natureza. Então, os seres humanos não conseguem pensar objetos. Os seres humanos não conseguem pensar coisas. A racionalidade não tem competência alguma com relação aos objetos. A única questão que a racionalidade efetivamente tem é estabelecer relações com as suas memórias, porque elas são os canais de comunicação com as impressões que aí sim se relacionam com o universo fenomênico. Então nós precisamos aprender a distinguir, e para isso é necessário retomar a ideia de... Eu falei da historicidade, então para concluir agora essa primeira parte, para que a gente possa discutir e conversar, que eu acho que é o principal objetivo aqui, e esse meu papel é só de provocação. Depois que nós percebermos isso, nós vamos entender as razões pelas quais a sociedade contemporânea não tem mais ancestralidade. Isso é uma questão, porque nós temos dois modos de constituir um sistema de racionalidade. Pela ancestralidade, ou seja, pelos nossos sentidos e a comunicação com este universo na qual nós estamos inseridos e fazemos parte, ou nós podemos constituir um sistema de ancestralidade a partir da historicidade, ou de um sistema moral
em que nós vamos produzir um sistema de ideias, que é o assunto que eu gostaria de tratar na próxima reunião, no qual então os indivíduos vão receber papéis, missões a serem cumpridas, né? E por meio da linguagem e da historicidade, ele se separa do mundo da natureza, se emancipa do mundo da natureza, se torna um ser civilizado e rompe completamente com este outro âmbito do seu sistema de inteligência. Eu não estou dizendo que devemos voltar para viver diretamente na terra e na natureza, tais quais os nossos irmãos indígenas fazem, e eu acredito que fazem com muito prazer, tenho a mais absoluta convicção. Não estou nem propondo que se faça isso, mas eu estou propondo que se volte a estabelecer relações entre esse sistema de racionalidade e o universo no qual estamos inseridos. O universo dos sentidos, e não apenas o universo moral. Então, em síntese, por enquanto, era isso que eu gostaria só de expor para provocar as nossas discussões na reunião de hoje. Obrigado, amigos e amigas, por me ouvirem. A palavra está com... Abrir os microfones é necessário. Tá muito bom, Paulo. Eu acho. Eu tenho dito isso, que ao longo do tempo, na minha percepção, a sua ordenação desses fatos, dessas percepções, está ficando muito mais, cada vez mais clara na minha sensação. Acho que essa discussão de hoje, sinceramente, eu acho que está exatamente no ponto da percepção. O que nós vamos discutir depois também, que acho que pode divergir um pouco, é como a gente cria as relações metafísicas em cima da produção dessa matéria surgida a partir desses estímulos dos sentidos, né? Mas muito legal. A ideia se o Sábio gostaria de falar alguma coisa, mas eu acho que realmente assim, a percepção que eu faço entre impressão, que é aquela ideia que já vem lá dos filósofos antigos, né? Impressão sobre o organismo produz, vamos chamar de sínteses, né? E essas sínteses são elaboradas e a gente passa a trabalhar com a síntese e tal. Eu acho que você conseguiu, de uma forma muito, muito clara, assim, distinguir perfeitamente o fenômeno, eu acho. A ideia hoje foi tratar da metafísica fundada, porque na próxima reunião nós poderíamos avançar para a metafísica infundada, Sim. porque aí nós vamos tratar das ideologias, da moral e das ideologias e da ciência, né? Porque embora a metafísica fundada tenha um pé muito sólido nas ciências da natureza, uma parcela da ciência da natureza ela tem uma metafísica infundada. Por exemplo, Não, eu só ia dizer um negócio, aproveitando, e um dos problemas que a gente identifica, seja nos planos de racionalidade ou nos planos de conhecimento, é que às vezes o plano da ideologia está buscando na natureza a sustentação do seu pensamento e, na verdade, isso também não tem muito sentido, né? Então, às vezes, a gente estuda certas coisas que a base seria natural, em tese, ou seja, o fundamento do pensamento está na natureza, mas, na verdade, a natureza não aponta aquele fundamento, ele só se refere à natureza como se fosse o centro da racionalidade da ideia, mas a ideia não está e nunca teve da natureza, né? Está sempre no sistema de ideias. Exato. No sistema racional. Perfeito. Perfeito. Fala, Sábio. O Sábio está se puxando ali para. Grande Sábio, não, Sábio inspirador as falas. Tércio. Sempre. Tércio, grande. Não, eu ia só citar um exemplo que ontem eu participei de uma aula na economia sobre Marx e Hegel, etc. e tal. E aí eu citei, né, porque eles queriam também saber um pouco, né, a função da filosofia, né, para que serve toda essa... Aí eu puxei o exemplo do Newton, né, do físico lá, que em 1666, se não me engano, né,
ele colocou em palavras, né, ele trouxe para o nosso sistema de ideias, né, a força, né, a lei da atração, né, da gravidade. Mas todos nós sabemos que a gravidade ela já existia, né, antes do Newton. Ele só colocou, né, trouxe para o nosso sistema de ideias, né, como, né, o Paulo vem falando, né, nesse sentido. Parece que dá para, né, fazer uma reflexão a partir disso, né? A coisa na natureza, a lei da gravidade na natureza já existia e sempre existe, e sempre existiu, né? O Newton só trouxe para o nosso mundo humano, né? Para o mundo das ideias, né? Traduziu em palavras aquilo que já existe, né? Que sempre existiu na natureza. Então, enfim. Eu me atrevo assim a dizer o seguinte, nesse caso do Newton, da teoria da gravitação universal, eu acho que é esse o nome do trabalho, não tenho certeza, mas o que ele fez? Ele produziu o sistema de relacionamentos que permitiu ao ser humano pensar sobre esse assunto. Era um assunto que já havia na natureza, que no entanto não estava ainda suficientemente relacionado. Quando ele conseguiu estabelecer a cadeia de relações no tempo e no espaço do fenômeno, de modo a ser entendido nesse sistema de relacionamentos, então ele traz um fato do mundo da natureza agora para o âmbito da cultura, das ideias, da ciência e, portanto, das ideologias, né? E tudo aquilo que nós pensamos sobre o mundo da natureza não passa de um sistema ideológico. Tanto que todos nós aqui, entre nós, todos nós temos papéis previamente determinados. Mas suponhamos que amanhã ou depois, algo que não era conhecido hoje sobre nós aqui, veio ao conhecimento público, aquele papel é reformulado. Porque você apresenta um dado novo que não fazia parte da ideologia utilizada para constituir aquele universo da nossa existência. Por isso que é importante nós fazermos essa discussão da metafísica fundada, antes de falarmos da metafísica infundada, porque depois, quando o ser humano se aparta do mundo da natureza e passa a pensar sobre ela, ele ganha autonomia. Porque enquanto ele depende das sensações para receber impressões e produzir sínteses para estabelecer uma relação natural, né, com esse universo, enquanto ele depende apenas disso, as ideias que ele tiver sobre esse universo não alteram absolutamente nada o universo. O que pode alterar o comportamento dele. Eu só quero dar para vocês um exemplo para nós percebermos claramente essa questão da inteligência natural. Da inteligência natural, porque quando nós, não sei se vocês já experimentaram isso, mas por exemplo, se você, na minha casa tem uma escada dentro de casa, então eu subi aquela escada uma quantidade infinita de vezes, não consigo, né? O que passou a acontecer? Com o tempo eu comecei a fazer uma experiência no mais absoluto escuro. Eu começava a subir a escada, eu não contava quantos degraus eu estava subindo e eu sabia exatamente o momento que eu daria o último passo. Porque não é uma questão de razão, eu não preciso mais de sentidos para me orientar naquele ambiente. Meu organismo constituiu um sistema de relacionamentos. Se vocês perceberem bem, façam essa experiência, a chave da casa de vocês, cheguem com os olhos fechados e vocês se postem diante da chave. Eu tenho quase certeza que se vocês não acertarem exatamente no furo da fechadura, vocês vão chegar de forma muito próxima. Por quê? Porque o organismo já sabe exatamente a altura e o movimento que deve ser feito para atingir aquele determinado momento. Então, o sistema de inteligência natural, o organismo humano, ele tem um sistema de inteligência natural. A psicanálise já identificou isso de forma muito clara. Os indivíduos, eles constituem as suas relações com esse universo da sua existência desde a concepção, mas desde o momento do nascimento. Tanto que boa parte dos fatos que ocorrem com os indivíduos entre o momento do nascimento e o momento em que ele se torna racional, ele se reconhece, então, pensando essa fase da vida, e que ele passa a constituir agora um sistema de memórias, quando um fato extremamente relevante ocorre para esta criança, ela vai repercutir por toda a vida. A psicanálise depois, fazendo uso de técnicas, vai tentar identificar esse fato para pôr em ordem e resolver o problema do trauma. Mas por quê? Porque o ser humano tem um sistema de inteligência de sentidos.
Esse sistema de inteligência de sentidos, ele se constitui a par do sistema de inteligência racional. Olha o comportamento, por exemplo, a homofobia. O que é a homofobia? A homofobia é uma disfunção comportamental tipicamente masculina pela repressão ao desejo sexual masculino. O homem que tem desejo de realizar relações sexuais com outro homem. Como esse mundo natural cobra esse comportamento dele, constitui ele, faz ele buscar esse tipo de comportamento, e o ambiente moral restringe, ele entra em conflito, enlouquece, vira homofóbico, mata. Tanto que vocês podem perceber, a homofobia é um fenômeno masculino, não é feminino. Nós encontramos mulheres moralistas, mas homofóbicas não. Tal qual os homens, porque os homens matam por isso. Isso é o grau de conflito que existe entre a inteligência dos sentidos e a inteligência moral, a inteligência racional. Então a pessoa enlouquece. Então todo o organismo tem um sistema de inteligência que se desenvolve e que se impõe sobre o indivíduo. A depender de como, por isso que as comunidades, o Ibiá-Guarani, por exemplo, é focado no afeto, dar o colo para a criança, manter ela no mais absoluto afeto durante toda essa fase, até que ela se torne racional, porque eles sabem que isso vai desenvolver esse âmbito da espiritualidade, do afeto, do carinho, do entrosamento, da família, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, todo indivíduo se constitui por meio de um sistema de inteligência natural. Esse sistema de inteligência natural, ele produz memórias, essas memórias produzem sínteses. Num determinado momento do desenvolvimento desse organismo, desse sistema de inteligência, este organismo, então, se volta para essas memórias, passa a pô-las em ordem, então, por uma cadeia sucessiva, né, e cronológica de acontecimentos, passa a pôr essas memórias em ordem também no espaço, e quando ele consegue produzir isso, que ele consegue voltar para esse universo da sua própria existência unicamente a partir das memórias, ele se torna racional. Então a racionalidade agora, se nós vamos seguir adiante nas nossas investigações, e nós tentamos nas reuniões iniciais do grupo de estudos, pelo menos eu tenho os registros aqui gravados das nossas reuniões, este sistema de inteligência racional, então agora, ele vai partir agora para um primeiro momento, então, da constituição do indivíduo civilizado ou histórico, que é a produção da linguagem. Ou seja, é necessário depois, para dar coerência a esse sistema de memórias, né, no tempo e no espaço, é necessário agora constituir um sistema linguístico. De que forma esse sistema linguístico? Eu proponho que a gente não discuta isso hoje. Só me deixa falar, pelo menos para registrar que esse fato deve ser tratado num outro momento. Mas se nós introduzirmos eles, nós liquidamos com a nossa reunião. Esse sistema linguístico, então, agora, de que forma ele se constitui? Ele tem matéria e forma. É um desenho de um signo, como a letra, ou ele tem um som, que tem uma representação fonética. Então, com esta representação linguística, ela, então, agora, com a sua matéria e forma, ela vai se associar a esse conjunto de memórias. Então ela vai buscar matéria nesse conjunto de memórias, que são as experiências sensíveis do indivíduo, que são as suas memórias, e ela vai se associar às relações que o indivíduo produz para pensar sobre o mundo. Então a linguagem dá para o indivíduo um papel no mundo para as suas memórias. E na medida em que você atribui essas relações entre a matéria e a forma da língua, as relações e as sínteses, agora você produz então uma nova síntese de memória, que é a memória da linguagem e não mais do universo. Então essa linguagem está associada a um conjunto de dados da natureza e de relações. Então você pode associar a linguagem, e na medida em que você produz uma linguagem, que essa linguagem está associada às experiências, às relações e às memórias, e também ao mundo que nós produzimos com esses papéis que a historicidade nos dá, quando você produz por meio da linguagem, agora você produz o homem. Não é por menos, né? Lá na Bíblia diz assim, o princípio era o verbo, né? Ou seja, o verbo produz a linguagem, produz a si mesma e depois produz o mundo. Então, o mundo se faz linguagem. A linguagem humana é que vai... Mas não devemos nos enveredar por esse tema,
Porque eu ainda acho que a gente precisa ficar mais um tempo na metafísica empírica, que por hora, hoje nós deveríamos tratar da metafísica empírica fundada, depois nós precisamos voltar para a metafísica empírica infundada, que é o que vai permitir, então, agora tratar da linguagem, das ideologias, da ciência, né, de todo esse âmbito que a racionalidade permite o ser humano organizar. Diferentemente do ambiente da ética, do conhecimento, em que o sistema, então, está pautado pelas sensações. Por isso que eu tentei tratar naquele texto que eu escrevi, ciência e conhecimento distinguindo uma da outra, porque a ciência trata da parte que está relacionada aos sentidos humanos. O conhecimento trata disso. A ciência vai tratar do ambiente das ideias. Ela vai se comunicar com o conhecimento, é óbvio que a ciência tem relações com o conhecimento, tem relações com as sensações, tem relações com as relações, tem relações com essa cronologia, essa distribuição no espaço, especialmente com a linguagem, mas ela agora é uma produção cultural. Ela está organizada num outro âmbito, que é o âmbito das relações. Por isso que pensar é relacionar. Pensar com inteligência é relacionar em ordem. Desculpe, eu me empolgo e não paro de falar. Eu acho que a gente tem que conversar mais aqui. Ó. Acho que essas nossas reuniões, elas têm que ser um... Porque, na verdade, quando o Tércio disse, olha, vamos estudar agora, né, como é que a filosofia empírica no Max Weber, né, e a comunicativa, né, a filosofia comunicativa em Habermas, né, eu disse, não, vamos fazer em Tércio Inácio Jung, né, eu não preciso falar do que Max Weber, do modo pelo qual ele tratou por exemplo, uma metafísica instrumental, uma ciência instrumental, e de que forma o Habermas tratou agora de uma ciência comunicativa. Os dois têm o mesmo objetivo. O Habermas introduz o outro nesse sistema de forma mais veemente, e por isso que ele vai precisar, então, estabelecer um consenso comunicativo para permitir, então, essa relação intersubjetiva, né? E aí, outra... Bom, nós temos um universo para tratar e não dá para trazer para as nossas pautas porque eles, nesse momento, eles desorganizam, né? Porque são muitos dados que precisam ser considerados no exame desses pensadores, creio eu. A palavra está à disposição dos amigos. Sávio, olá. Eu abri o microfone, primeiro bom dia a todos e todas, né? Abri o microfone porque tem que dar uma colaborada. Eu estou numa ágora de seres pensantes e não é pequeno aí o trabalho não, né? Eu vou levantar uma interrogação e ela é sempre capciosa. Não esqueçam, hein? É sempre uma interrogação capciosa. Por quê? Porque é o único modo que eu acredito promover o movente, ou seja, aquilo que arremessa, né? Senão a gente não realiza isso que o Paulo estava falando no sentido da reflexão. O que mais me deixa assim, como é que eu vou dizer, não é angustiado, mas me deixa, inclusive, feliz, né? Qual é o pressuposto? Qual é o pressuposto das nossas considerações? Nós, de algum modo, pelo que eu estou seguindo, a gente parte da premissa de que o intelecto ele está algo que vislumbra o positivo, jamais o negativo. É como se nós tivéssemos desenvolvido uma ferramenta, e isso que eu quero que vocês levem em consideração, porque eu fiquei muito atento ao termo invenção que o senhor usou no último encontro. Perfeito. Eu acho que perfeito. Eu tomo o conhecimento como uma invenção. O conhecimento é uma invenção. Mas quem foi que inventou o conhecimento? Não foi todo e qualquer animal. Foi um único só. E por que ele inventa isso? É a minha pergunta. Como é que ele inventa isso? Amparado e sustentado e fundamentado, como o colega Sodré foi muito justo ali na questão do fundamento. Para deixar um edifício em pé, nós temos que pensar o fundamento.
tem que chamar o engenheiro calculista. E ele vai dizer, ó, aqui tem que ser o vergalhão GG50 da Gerdau, não pode ser o GG30 nem o 40, porque a carga, o peso e tal. E nós vamos chegar lá no laboratório de resistência dos materiais, entender que o tijolo é sempre o mesmo tijolo, só que ele foi sofrendo cargas diferenciadas nas camadas interpretativas e históricas, continua sendo o mesmo tijolo, mas recebeu atributos e qualidades e outras designações que fizeram com que ele resista mais a diversas cargas e outras alturas. O fundamento é deixar o prédio em pé. Não interessa como fazê-lo. Então, voltando ao intelecto, eu quero dizer o seguinte, o que é o conhecimento? Partir do Paulo, é uma invenção, foi inventado. Por que foi inventado? Eu estou dizendo, é uma invenção. É uma invenção. Mas por que foi inventado? Nós temos que pegar o pressuposto. A impressão que eu tenho é que o humano ele está deslocado do mundo natural. O porquê o deslocamento, não quero afirmar, porque não estive no princípio e tenho ciência absoluta que não estarei no final. E esse é o terrível angústia. Eu caí numa temporalidade que não foi definida por mim, não foi encontrada, e eu digo encontrada e definida significa transformar em compreensão humana, antropomorfismo. Então, toda a nossa leitura do mundo, ela é antropomórfica. Ela não tem relação nenhuma com o mundo, ela tem relação somente com os humanos. Então, se o conhecimento é uma invenção, como eu asseguro que o é, ele foi promovido por algo. Bom, são as impressões do mundo da natureza. Mundo da natureza já é uma definição antropomórfica. Digamos que são impressões, e são um acúmulo de impressões, e que agora esse somatório começa a estabelecer relações. Mas quem é que começa e quem é que estabelece? Digamos que seja inteligência, digamos que seja um sistema orgânico, químico, físico, todo agrupado aqui que vai se remodelando e se, repristinando, como diz os gringos, se readequando. Mas por que é que nós tivemos a necessidade, olha só o termo, necessidade, de se pôr a caminho neste percurso da invenção do conhecimento? Talvez aí resida a resposta dessa metafísica, como é que diz o Paulo? Metafísica material. Fundada. Quer dizer, qual é a necessidade do conhecer? Eu sempre brinco o seguinte, ó, tem lá no diálogo platônico, Protágoras, que vai falar sobre política, o mito do Platão lá, Epimeteu e Prometeu. Esse é o mito da criação pagã. O homem não é o primeiro na criação. Pelo contrário, para os gregos ele é o último. Então ele não recebe atributo algum. É por isso que ele está toda a criação harmonizada, organizada, está tudo posto. Quem é que não está organizado? Quem é que não faz parte desse quadro? O homem. No mito cristão ele é o primeiro. Imagem e semelhança. No pagão ele é o último. Quando Prometeu, que é o pré-vidente, que é o que tem previsão, passado, presente e futuro, nessa temporalidade progressiva. Os antigos não têm isso. A temporalidade é cíclica, é retorno. Tudo retorna e tudo reocorre novamente. Bom, quando Prometeu percebe que a tarefa de harmonizar o mundo é tranquila, não, ele concede ao seu irmão Epimeteu que construa o mundo. E o Epimeteu nada mais é do que alguém que só consegue ver aquilo que faz depois de feito. Não projeta o que vai fazer. Ele só vê o que fez depois de feito. E foi ele que organizou o mundo desse modo. Quando Prometeu retorna e vê o homem naquela condição, ele diz, poxa, mas tu deixou o homem justamente sem nada, sem nenhum atributo, sem nenhuma qualidade. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a centelha divina e colocar nele para salvar essa criatura. Ali tem um ato de transgressão, que nem roubar a maçã da árvore do conhecimento. Ali tem um ato de transgressão. Esta, na opinião deste simples, reles, inconsequente, cético pensador, ali reside a nossa condição, transgredir. Nós somos frutos de uma transgressão que nos colocou a caminho. Sem a transgressão não seríamos absolutamente nada. Bom, mas a caminho do quê? A caminho do conhecimento. E por quê? Porque não temos qualidades nenhuma. Não conseguimos concorrer com o mundo natural.
A gente sobrevoa, vê os caras filmando o sobrevoo de avião na Amazônia. Diz, é um campo verde, árvores, coisa mais linda. Mas se largar um humano ali dentro das nossas condições, o civilizado, não dura 24 horas. Se acaba, porque desconhece o que está vendo. Ele conhece aquilo lá dizendo, é uma árvore. Tem raiz, caule, folha, flor e fruto. É verde, mas não tem noção do significado daquele ambiente, digamos, no caso. Então, me parece que o conhecimento, nesse sentido que estão dando aqui nessa ágora maravilhosa, está algo que nos preserva a vida. Ninguém toca nisso aqui. Nós não conhecemos porque nós temos uma vontade exacerbada de saber as coisas, curiosidade. Não, nós conhecemos porque nós queremos viver. Só isso. Agora deu um surto de pandêmico no mundo, jogaram um cientista em tudo. Não consigo mais encontrar um microscópio à venda, porque foi tudo comercializado, está todo mundo buscando a solução. Solução do quê? Da preservação da vida. Mas que vida que se está preservando? A vida humana. Então, eu sempre vejo o conhecimento como uma vontade de ilusão. E este que permite esta vontade de ilusão, esse está conosco. Está aqui, nesta máquina aqui, neste corpo. Este que formula a ilusão, dizendo para tu todos os dias, tu estás tendo impressões, tu estás montando, este que é o instrumento que nós produzimos. Não sei como, mas a genialidade nossa reside aí, nessa concepção que eu estou dizendo, nessa fabulação do nada. Esse é o ato criativo humano e a genialidade. Então eu fico pensando assim, temos impressões? Temos. Guardamos memória? Sim, guardamos. Agora registramos aí para não passar adiante. Tudo bem. Hoje já nem vemos mais a natureza, vemos somente aquilo que nós temos de memória. Mas este instrumento que nós fomos forçados a produzir e a engendrar para conseguir sobreviver, ele não pode ser tomado tão a sério assim, pessoal, senão a gente vai para o buraco, viu? Eu acho que tem que desconfiar desse instrumento. É por aí. Viu, Sávio, deixa eu aproveitar um negócio que tu falou aí, que me deu um estalo aqui agora. Essa coisa da transgressão que tu disseste é uma coisa muito interessante, porque eu também lembro, de certa forma, do mito do golem judeu, que é muito parecido. Foi criado um ser do barro e aí alguém falou assim, não, mas temos que dar uma alma para esse sujeito. Aí assopraram o cara e virou ser humano. Quer dizer, de certa forma é a mesma lógica, né? É o mesmo pensamento, seja na mitologia grega, seja no mito da criação, seja no mito da criação judaica lá. Existe um elemento aí de transgressão, como tu disse, ou de se fazer senhor das soluções, né? E passa por esse processo de entender o mundo também, de certa forma, ou querer estar... E eu concordo contigo, assim, que toda a visão que nós temos, ela é antropomórfica. Mas por quê? Porque nós estamos dentro desse processo e não tem como nos tirar de dentro dele. Nós estamos inseridos dentro dele e toda a visão do mundo passa por nós, né? Então, eu achei muito interessante isso, assim. É só uma reflexão rápida aqui, mas achei muito, muito legal, muito apropriado. E, realmente, a questão do pressuposto do porquê, mesmo que ele não seja a essência do que a gente está discutindo aqui, ele, de certa forma, ele condiciona o nosso debate. Porque essas razões, as razões do porquê das razões, ela acaba condicionando a análise da razão, né? É mais ou menos isso. Eu só vou bem rapidinho, sabe? Nota 10. Eu acho que o Sávio, assim, é o nosso pensador aí que nos chama aí um pouco para esse ambiente aí da filosofia clássica e que é muito importante, extremamente relevante. Olha, Sávio, legal mesmo. Mas eu só queria fazer uma pequena observação. A questão que nós precisamos distinguir é que o conhecimento não é uma invenção humana. O conhecimento é uma descoberta. A invenção humana é a ciência. Nós inventamos uma ciência. A ciência é toda ela. Por quê? Porque o conhecimento é aquele que vai buscar no âmbito dos sentidos, das relações diretas do organismo e o universo. Então, se eu não consigo encontrar a fonte dos dados, eu não conheço.
Agora, isso não me impede de produzir uma ciência, de produzir um conjunto de relações e de expectativas. Então, a ciência, no mais, perfeito. Eu acho que essa discussão é absolutamente pertinente. Só isso. Porque depois a gente vai poder tratar no âmbito da ciência, que aí sim, eu acho que é um assunto que a gente vai precisar se voltar muitas vezes para essa discussão. Aí sim nós vamos encontrar o indivíduo produzido, submetido a um sistema, né, de ideias, a uma cultura, já com toda essa historicidade, né, imposta por meio da educação. Então, eu acho que é isso, mas muito legal. Eu acho que eu queria pedir desculpa, eu não sei se eu acabei gerando um barulho aqui. Chegou gente aqui em casa, eu tive que resolver, eu fechei a câmera e não lembro se fechei o microfone. Não, mas não deu Mas se problema. por acaso eu não fechei, não criei nenhum problema? Não. Não, então tá bom, muito obrigado. Era só isso. Alexandre, Fernando. Não, sabe, à vontade, imagina. Só para agora para reforçar o segundo momento, né? Seria assim: e se nós não levássemos tão a sério a ferramenta? Se nós partíssemos do pressuposto de que o modo escolhido a partir da necessidade, somos o último. Muito 10 aí, Sodré, o esquema da mitologia judaica, porque se nós pegarmos, todos se aproximam. A Gênese é aproximativa, mas todos eles referem o quê? Nós necessitamos de algo, de um plus que não é natural para conseguirmos permanecer nesse espaço geográfico, nesse ambiente terra. Precisamos um plus. Bom, esse plus sempre vem ou é um sopro, ou é uma concessão, tal. Bom, sim, a gente abstrai tudo isso, mas nós, por conta própria, não. Bom, mas peguemos esse plus e aí vou tentar fazer para dar um pouco de risada, não podemos ser tão sérios assim na discussão, pessoal, senão a gente vai perder a cabeça. Mas imagine o seguinte, ó, toda essa nossa tentativa, ela não participa dos demais entes mundanos, ou seja, os demais estão harmonizados. Eu, por exemplo, tenho um vizinho aqui que cria passarinho, ele tem, acho, uns 20 passarinhos engaiolados, e é papacapinha, não sei o que, e é uma cantoria. Eu cacei passarinho quando era pequeno, aí nos interiores de Santa Rosa e 3 de Maio, cometi muita barbaridade quando era guri, mas hoje eu fico louco, então eu digo assim, como seria isso, né? Tu escuta o passarinho cantando, diz, olha só, é uma cantoria às 4 horas da manhã. E eu olho para os passarinhos e digo assim, eles estão cantando de raiva, para ver se você libera eles da gaiola, entendeu? Para cantar ainda mais soltos. Então, assim, nós não temos essa harmonia. Quando nós harmonizamos o mundo, nós harmonizamos segundo a nossa perspectiva humana. Ok. Mas imagine, tenta uma vez só refletir sobre isso, só 10 minutos. Tu em casa, passando pelo teu cachorro e olhando pro olho dele, percebe que ele tá dando uma risadinha irônica, tipo assim, esse aí tá perdido, ó. E ele nunca vai se encontrar, porque ele segue a senda do conhecimento, ele segue escavando. E é esse escavador que ele escolheu que é ilusório. Ele não acreditou, ele acredita que a ilusão do escavador é verdadeira, é o instrumento justo. Então, sempre se equivoca, sempre erra. Então, por quê? Porque a necessidade forjou um instrumento e o instrumento não é adequado. Ele dá certo, mas os erros a gente despreza. Nós não referimos estatisticamente, isso já é linguagem humana, não referimos o erro em contraposição aos acertos. Acertamos uma vez e erramos 1 milhão de vezes. Se nós tivéssemos que ser sérios com a estatística, referiríamos o equívoco e perceberíamos que somente o erro é que está na base do fundamento e não o verdadeiro. Então, a brincadeira é: passem pelos seus animais de estimação e encarem eles com um olhar duro e sério. Vem cá. E vocês verão que eles estão rindo, porque eles estão harmonizados. Quem não está, somos nós. Agora eu estou com a nova moradora na residência, é uma cadela, né? Eu tinha um cachorro, a cadela se foi, então trouxe uma nova.
E eu percebi que ela, em um mês ela leu toda a casa, todos os humanos que moram na casa, e ela sabe exatamente o que deve fazer. Eu tenho 60 anos e ainda não sei o que fazer no mundo, cara. Mas tu sabe que isso que tu está dizendo é muito interessante, porque isso, de certa forma, se compatibiliza, acho que, no meu sentir aqui, bem com o pensamento do Paulo. Porque o que o Paulo insiste conosco nas reflexões dele e no pensamento? Que essa inadequação do ser humano no mundo, de certa forma, é porque ele se apartou do mundo da natureza. E de certa forma, tu está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, os cachorros, como está ambientado no mundo da natureza, eles conseguem fazer uma leitura muito mais rápida, mais simples, mais objetiva e até mais racional do que nós, que nos julgamos racionais. Porque quando a gente passa para esse ambiente que o Paulo chama de ciência, que é a relação entre que eles chamam de metafísica infundada, que é a relação entre a matéria do conhecimento lá, a gente cria uma ideologia, uma percepção do mundo que é nossa, que não está mais diretamente conectado com o mundo. Eu acho que, no fundo, é a mesma coisa, só que a questão é de definir aí pontos de corte de nomenclatura, mas a leitura que vocês dois fazem, pelo menos na minha percepção, é exatamente a mesma, com alguns detalhes diferentes de momento de avaliação disso e de nomenclatura, de repente, mas acho que é exatamente o mesmo pensamento. Num primeiro momento, ouvindo o Sávio, a sensação que me deu é que ele estaria colocando em xeque a ideia da percepção da realidade, a ideia do conhecimento, né? Isso que a gente está trabalhando e que o Paulo vem firmando bastante, e aos poucos estou tentando compreender, eu que sou um iniciante na filosofia. Depois eu vi a manifestação do Paulo no sentido, não, isso é o conhecimento, isso não é o conhecimento, isso é a ciência, né? Então, após adquirir o conhecimento, os juízos, as memórias, as sínteses, toda essa questão que a gente está vendo. Eu pergunto para vocês, seria possível a um ser humano não ter a capacidade de obter o conhecimento? De ele ter bloqueado essa capacidade de perceber? Que aí eu pergunto para o Sábio se realmente a intenção dele, na fala dele, foi realmente, talvez até desconstruir a possibilidade da obtenção desse conhecimento pelo meio sensitivo, talvez até pelo caminho natural que o ser humano tomou, ou por essa questão histórica que ele levou em consideração de nós estarmos no meio de uma caminhada, de não percebermos de onde viemos ou para onde vamos. Seria possível a um ser como nós, um ser humano, perder a capacidade de obter o conhecimento por esses juízos analíticos, por essa relação com a natureza? Provocação. É para responder. Só um adendo. Fico pensando, por exemplo, vamos a um extremo, né? Um ser em estado mental, uma pessoa com problema mental crônico, né? Uma pessoa que realmente, na nossa visão, e aí talvez a questão da relativização, né? Uma pessoa que, na nossa visão, vive numa condição de total alienação, não se comunica, aparentemente não nos ouve, aparentemente não nos vê, um esquizofrênico, uma pessoa em estado muito grave, dependente da doença. A primeira pessoa que me vem ao tentar fundamentar algo assim seria essa pessoa, né? Talvez lá os chamavam de idiotas lá atrás, né? No tempo os idiotas, né? Mas eu volto à pergunta assim, seria possível nós pensar num ser humano que perde essa capacidade, esse juízo que lhe traz esse conhecimento sensorial? Paulo, eu já estou aqui, né? Eu vou tentar responder primeiro que o Paulo, depois o Paulo. Pode ser, Paulo? Primeiro eu falo, depois você fala. Eu, na verdade, é o seguinte, muito, muito boa reflexão. Muito boa, excelente. Como é que eu perspectivo isso e potencializo? Se eu responder essa questão para você, eu já estou no caminho da racionalidade e já estou no caminho da ferramenta que foi inventada para me iludir. Então, o que eu faço? Eu respondo ela indiretamente. É como se eu percorresse em torno dela para demonstrar como falar dela. Vou pegar um caso específico. Arthur Bispo do Rosário. Quem é Arthur Bispo do Rosário? Nossa genialidade estética brasileira
que deve ter habitado lá a casa de alienados no Rio de Janeiro por 40 anos. O problema que nós temos que levar em consideração é o seguinte: quem foi que determinou que Arthur Bispo do Rosário estava em condição de idiota? Singularidade, como diziam os antigos. Foi o esquematismo inteligente, o julgador, a ferramenta que nos proporcionou chegarmos onde chegamos. Arthur Bispo do Rosário morre. Quem foi que delegou a Arthur Bispo do Rosário a genialidade que ele viu? O mesmo instrumento. Então, o problema não é o alienado. O problema é um instrumento que determina quem é alienado, quem não é, qual é a impressão que eu tenho, qual que eu não tenho. É evidente que eu percebo que os julgamentos migram, modificam, perspectivam horrores. Porém, Arthur Bispo do Rosário, na minha concepção, está o humano, de fato. Por quê? Porque se permite as impressões tal qual elas são. O que para nós seria difícil depois falar, porque sem a linguagem, nós temos que organizar um modo de conversar, cara, como estamos fazendo agora. Mas ele criou as representações a partir das impressões primeiras de um modo completamente avesso ao instrumento que proporcionou seu ingresso e depois a sua denominação de genialidade. Desculpa, não sei se cheguei. Essa é uma discussão muito interessante que envolve abordagens mais psicanalíticas aí da psique humana, né, e do indivíduo. Eu acho que a gente poderia, mas o que eu gostaria assim, de dizer ainda com relação à fala do Sávio e essa discussão, que eu acho que ela é relevante, só que nós não temos como trazer para a nossa pauta porque ficaria muito ampla e, portanto, já perderíamos em conteúdo, porque mesmo restringindo do modo que estamos restringindo, já se torna ampla suficientemente para exigir muito da gente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o ser humano, antes de tudo e de qualquer outra questão importante que precisa ser registrado, eu preciso dizer o seguinte: o ser humano é o único animal, é um animal, como todos os demais animais, mas é o único animal que tem a capacidade de produzir memórias de memórias. Todos os demais animais, eles produzem memórias a partir das sensações. Os animais conhecem, eles sabem absolutamente fazer uso dessas memórias. Eles identificam um território, depois sabem se comportar dentro desse território e assim por diante. Então, a diferença entre esse animal agora e o homem é que o homem pode pegar essas memórias das sensações agora e produzir novas memórias. Isso é o que distingue o ser humano, é a capacidade de crer. Que quando você produz memórias de memórias e não é mais memórias de sensações, você não está mais tratando com os dados do mundo, mas com as memórias dos dados do mundo. Então, o homem é o único animal que crê. Se vocês dessem a possibilidade para qualquer outro animal produzir um sistema de crenças, em pouco tempo eles constituiriam a linguagem, produziriam a ciência, uma ideologia e uma moral. Então, o problema desse debate é entender de que modo nós estamos tratando com esses dados que nós examinamos hoje, que poderíamos chamar então de metafísica empírica. Porque é um problema que nós não podemos sair dele enquanto nós não estivermos com esse assunto absolutamente resolvido. Por que eu digo isso? Depois, como nós vamos fazer uso dessas nossas aptidões, bom, essas discussões aí são extraordinárias. E até eu tenho cobrado do Sávio para ele fazer uma discussão conosco, nós marcarmos um dia para ele falar sobre estética, que é muito razão e estética. Se prepara que esse assunto, sinceramente, assim, é da maior relevância. Então, o uso que se faz disso depois é temas para nós fazermos outras discussões, outras reuniões. Eu acho que o que nós precisamos nos pautar aqui nas nossas reuniões é, por mais que o desejo nos remeta assim, para irmos adiante, e isso é uma ansiedade natural de todos nós nos frearmos um pouco e continuarmos nessa pauta inicial, porque ela é que vai nos dar, então, usar uma
linguagem não muito própria, mas me perdoem por isso. Então, nós vai dar o ferramental ou os instrumentos, né? Que nós vamos fazer uso, então, agora, para depois, quando alguém estiver nos enganando ou tentando nos levar para esse mundo puro do sonho, da ilusão, metafísico, da metafísica empírica infundada, olha, pera aí um pouquinho, tudo bem que você constitua essas ideias a partir desses pressupostos, eu admito perfeitamente, mas cadê a matéria? Onde esta questão se comunica, então, com as minhas sensações, que é o canal que me remete para o mundo da natureza, que me conecta ao mundo da natureza? Porque sem fazer essa ponte, encontrando lá no início de tudo, não o homem, mas o universo, nós não temos como inserir o homem dentro desse universo, porque ele vai se inserir perdido, né? E com os seus desejos, as suas ilusões e os seus sonhos, bom, nós vamos encontrar então um indivíduo que é possível de fazer qualquer coisa. A linguagem é que vai estabelecer os limites. Mas eu acho que por hoje essa nossa reunião foi perfeita, né? E podemos continuar conversando aqui, é sempre muito agradável, né? Mas damos então por encerrado esse nosso encontro e proponho então que na próxima reunião, com muito cuidado e reservas, vamos tratar então da metafísica empírica infundada. É a metafísica fora da realidade, então, né? Apenas das ideias. Ok, amigos? Obrigado, então.